Bom dia, eu sou Jesus, eu sou advogado, trabalho na Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos e também faço parte do setor de direitos humanos do MST no Pará. Então, se vocês puderem fazer uma oração sempre por mim, é bem-vinda. E eu estou aqui para a gente ajudar nessa mediação da mesa, que é a quebra do pacto colonial e o trabalho escravo. E para isso, para a gente não perder muito tempo, eu vou chamar os nossos convidados dessa mesa. Chamar o Felipe Estrela. Palmas, pessoal. O Felipe é presidente da Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais no estado da Bahia, ex-presidente. Universidade Federal da Bahia. Iona Luma. Iona Luma. A Iona é secretária executiva do CDVDH-CB, organização não governamental que tem como foco de atuação o combate ao trabalho escravo. É membro da COETRAI Maranhão, da Comissão Estadual de Combate ao Trabalho Escravo no Maranhão, mestrando em Universidade Federal do Maranhão. Eu estou ficando com medo de ficar aqui no meio dessa mesa. A nossa terceira convidada é a Carolina Motoki. Isso, eu vou chamar assim com suspense, tá? Para vocês baterem palmas. A Carolina é jornalista e educadora popular da Comissão Pastoral da Terra. É mestranda em antropologia na Universidade Federal da Grande Dourados, com pesquisa sobre a exploração do trabalho de indígenas Kaiowá e Guarani no Mato Grosso do Sul. E, por fim, para completar nossa mesa, vou chamar a Amanda Scalice. Amanda é acadêmica, escritora jurídica e advogada coordenadora da Rede Liberdade. Bem-vindas, bem-vindo. Quero dizer que é um prazer imenso para mim, apesar do tema, estar aqui nessa mediação. Eu estou muito feliz porque eu estou conhecendo um monte de gente que eu só falo pelo WhatsApp. Então, esse é um dia interessante para mim, na minha atuação. E de antemão já agradeço à Rede Liberdade por ter me convidado, por ter trazido o Pará um pouco distante. Lá a gente diz que São Paulo que é distante, né? Mas é sempre muito difícil a gente sair da Amazônia para essas atividades, principalmente porque a região amazônica ela é sempre retratada como esse subbrasil, né? É um Brasil que invisível, invisibilizado e principalmente que só ganha repercussão quando a gente está nesses debates sobre os debates de problemas, né? O trabalho escravo é um deles na região amazônica. Então, eu vou fazer o seguinte, a gente vai começar, o Felipe, apesar de ser chamado primeiro, você vai ficar por último aí, que vamos começar a gente começa sempre pela esquerda, tá bom? Então, vamos começar com a Iona. Bom dia. Eu sou Iona Luma, estou secretária executiva do Centro de Defesa da Vida e dos Direitos Humanos Carmen Bascaran, que é essa sigla enorme que foi falada agora há pouco. O Centro de Defesa é uma organização não governamental que esse ano fez 27 anos, fundada em Açailândia, no estado do Maranhão, lá no interiorzinho. Uma organização que surgiu do povo para o povo. Em 96, um grupo de pessoas muito indignadas com a realidade local dessa cidade começaram a se reunir e a pensar formas de combater algumas desigualdades, algumas violações de direitos humanos. Nessa época não se falava em trabalho escravo. E aí o centro começou de maneira muito tímida dentro dessa cidade, fazendo campanhas, como, por exemplo, de registro civil, que muitas pessoas da nossa cidade não tinham sequer o seu registro civil.
E aí, a partir disso, começou a surgir outras demandas, né? Próximo à sua fundação, chegou então um trabalhador no Centro de Defesa em condições extremamente vulneráveis, extremamente violentado. Esse trabalhador tinha fugido da fazenda da qual estava trabalhando, sendo submetido ao regime de escravidão. Eles um não conseguiu fugir porque o capanga o matou e ele conseguiu chegar. E aí ele contou para as pessoas da época as condições que ele estava trabalhando, como ele estava trabalhando. E aí o centro, olhando aquela situação, se deparou com aquilo que era novo, porque as pessoas começaram a refletir sobre isso. Não é uma violação de trabalho, uma violação trabalhista. Isso é para além disso. Ela estava num regime de exaustão, ela estava extremamente violentada. Essa pessoa ela foi amarrada de ponta cabeça por em um cavalo e arrastada por quilômetros. E por milagre ela conseguiu chegar no centro de defesa porque ela escutou que tinha lá um grupo de pessoas que estavam trabalhando com direitos humanos. E aí o centro começou a pensar, isso aqui é trabalho escravo. Essa pessoa estava com seus documentos retidos, essa pessoa estava extremamente ferida. E aí começou-se então a pensar como trabalhar com essas pessoas, como o centro pudesse passar a ser um local de referência e de apoio às pessoas que passassem por esse crime. E aí o centro começou a estudar sobre. A Ceilândia, ela é uma região que fica próxima do Bico do Papagaio, então a gente faz fronteira com o Pará, com Tocantins, né? E esse fluxo migratório é muito forte de pessoas indo em busca de trabalho. E o número de fazendas na época nessa localidade eram imensas, assim, principalmente locais de carvoaria, porque a Ceilândia também é cortada por grandes empreendimentos, né? A exemplo, a Vale do Rio Doce está lá, né? E aí com ela várias outras grandes empresas que dizem trazer desenvolvimento e um monte de coisas boas para a comunidade, mas que na realidade vão submeter e vão lucrar com a miserabilidade daquelas comunidades. Então, essas pessoas começaram a ir buscar informações sobre o que estava acontecendo. E aí, desde então, o centro colocou como a sua principal bandeira de atuação o combate ao trabalho escravo. Essa organização ela vem sendo reconhecida internacionalmente por esse trabalho, né, por meio das nossas denúncias, já foram resgatadas centenas de pessoas submetidas às condições análogas à de escravidão. E aí a gente criou uma metodologia. O centro trabalha em 3 frentes de atuação: prevenção, repressão e inserção. A prevenção, ela vem exatamente dessa palavra, de tentar prevenir de alguma forma as pessoas, né? É muito melhor falar em prevenção do que depois que tudo acontece, né? Fica tudo mais difícil. Então a gente, dentro desse campo, o Centro de Defesa atua com atividades de formação para crianças e adolescentes, para as comunidades de maneira em geral e para a própria equipe de formação e de defensoras e defensores de direitos humanos do Centro de Defesa. E aí nós também atuamos muito com ações socioculturais, porque nós acreditamos que a arte ela vem a serviço de uma cultura libertadora. Então, por nossas atividades, passam centenas de crianças e adolescentes anualmente que participam de dança, de teatro, de capoeira. E aí a gente pauta muito a questão racial em nossas atividades, porque a gente também faz esse recorte dentro do público que é atingido, né? A grande maioria das pessoas que passam pelo crime análogo de escravos são mulheres e homens negros e negras. E aí a gente está dentro dessas comunidades. O centro ele tem dentro de Açailândia uma sede e 3 núcleos que são localizados em bairros periféricos da cidade. A gente também atua dentro do estado do Maranhão em mais 3 outros municípios, que é Santa Luzia, Pindaré-Mirim e Monção, realizando também essas atividades.
E aí, dentro do eixo da prevenção, nós fazemos isso. E aí, nós pautamos a pauta dos direitos humanos, nós fazemos campanhas preventivas, nós falamos o que caracteriza o trabalho escravo. E aí, a gente tem hoje um número de grandes pessoas conscientes, né? E aí, dentro desse meio, a gente tem muito orgulho de falar que hoje, dentro da nossa equipe, nós temos 3 trabalhadores resgatados, que são hoje agentes de cidadania. Eles são protagonistas, eles são formadores, né, dentro das suas comunidades, que é Marinaldo Soares, Sebastião e Gildásio. Então, são 3 trabalhadores que hoje se tornaram referência também no combate ao trabalho escravo, não só no Maranhão, mas também em todo o país. E aí, na linha da repressão, nós temos um atendimento comunitário. Nesse atendimento comunitário, nós ofertamos atendimento sociojurídico e psicológico às vítimas, né, que chegam. Infelizmente, aí já são as vítimas realmente do crime. São quando a gente acolhe as denúncias, é onde a gente encaminha tece redes para tentar buscar formas de inibir o máximo possível esse crime. E na linha da inserção, nós buscamos formação e capacitação dessas pessoas para tentar quebrar um pouco o ciclo do trabalho escravo. Uma das coisas que nos angustia muito é o fato de que nós temos trabalhadores que foram resgatados 3, 4, 5 vezes. E aí, se você perguntar para essas pessoas se elas não têm consciência desde a primeira vez que elas poderiam se passar por esse crime, elas vão dizer: tenho. Mas entre ver meus filhos passando fome dentro de casa todos os dias, eu vou. Porque não existe políticas públicas que incidam de verdade na raiz desse problema. Só reprimir, e ainda de maneira muito mal feita, que é o que acontece no nosso país, porque a gente não tem pessoas condenadas realmente pelo crime de trabalho escravo, né? Atualmente a gente tem, inclusive, nos lugares de poder, no STF, a gente tem juízes, desembargadores que dizem que é normal as condições de trabalho que as pessoas do campo vivem, que é normal, é daquele jeito, então vamos normalizar tudo, né? A gente teve uma reforma trabalhista, a gente teve uma reforma da Previdência que veio precarizar ainda mais os direitos desses trabalhadores e dessas trabalhadoras. Então, a gente vê que realmente existe um pacto muito colonizador e escravagista no nosso país. E que é muito difícil furar isso, porque se eu não tenho políticas públicas que deem garantias de emprego digno para essas pessoas, e essas pessoas estão numa extrema miserabilidade, passando fome, vendo suas famílias passarem fome, elas vão. Mesmo sabendo o grande risco que elas correm de cair no crime de trabalho escravo. Então, esse ciclo ele acaba não sendo furado. Elas passam pelo resgate, foram escravizadas, fazem uma denúncia, passam pelo resgate, voltam para o seu local de origem, para a mesma situação de vulnerabilidade da qual elas saíram de lá, e aí o ciclo volta. Isso nos angustia muito. Então, o centro vem pensando muito nessa linha da inserção, e a gente fala em inserção mesmo, e não reinserção dessas pessoas, porque a gente compreende que essas pessoas realmente nunca foram inseridas dentro do mercado de trabalho de maneira digna, né? Elas estão à margem disso. E aí o centro pensa em formas, e aí a gente criou, há alguns anos atrás, inclusive em conjunto com a CPT, não criamos, na verdade, mas a gente implementou dentro do Maranhão a RAIS, que é a Rede de Ação Integrada de Combate à Escravidão, né? A RAIS ela veio para tentar, ela vem de uma movimentação integrada no Mato Grosso, e aí tanto o CDVD-HCB quanto a CPT pegaram esse modelo, adequaram as suas metodologias para dentro das comunidades que atuamos. No caso da CPT dentro do Maranhão é em Codó e Timbiras, e o Centro de Defesa, a Sailândia, Santa Luzia, Pindaré, Mirim e Monção, para buscar formas de formação para essas pessoas, mas através da escuta. O centro, no início da minha fala, eu falei, a gente nasceu do povo para o povo, através da escuta.
O que acontece hoje dentro das políticas públicas é que as pessoas querem colocar as pessoas em caixinhas. Vem tudo de cima para baixo. Eu não te escuto. Eu não sei o que que você quer. Eu vou te dar capacitação, mas a capacitação é assim, assim, assim. Você que se vire para se adequar a isso. E, infelizmente, essas pessoas, elas não conseguem se adequar a esse sistema. A gente tem um número de trabalhadores extremamente exaustos, analfabetos ou semi-analfabetos. E aí, como é que eu vou alfabetizar essas pessoas? Colocando um sistema EJA, de educação de jovens e adultos, para pessoas que trabalham o dia inteiro e à noite irem para uma sala de aula sentar, elas não vão conseguir, né? Como é que eu vou dizer que eu vou formar essas pessoas se eu não escuto essas pessoas para dizer, olha, o que que vocês querem fazer de formação profissional? Então, o centro vem pensando muito isso. E aí, dentro da nossa metodologia, toda vez que a gente vai para essas comunidades, a gente senta com esses grupos de pessoas, com essas famílias, principalmente porque a gente entende que o trabalhador, a trabalhadora, eles não são um ser individualizado, eles são um ser coletivo. Eles estão inseridos dentro de um grupo familiar, que estão inseridos dentro de uma comunidade. Então, não adianta a gente trabalhar só com eles. Por isso que a nossa metodologia é tão agregadora. Então, a gente tem as ações socioculturais, traz as crianças para cá. Vamos falar de direitos humanos e, ao mesmo tempo, trazer arte, cultura, resistência, né? Traz as mulheres, vamos trazer um grupo da comunidade. E aí, dentro dessas outras comunidades dos municípios fora, a gente não tem espaços físicos. Então, a gente conta com a colaboração dos moradores e das moradoras, da igreja, dos sindicatos, de quem abre as portas para a gente, debaixo de um pé de manga. É onde a gente achar um lugar para ficar e para sentar com a comunidade, é lá que a gente vai estar. E aí a gente vem buscando essas capacitações dessa forma, escutando essas pessoas. O que que vocês querem fazer? E uma outra questão é, o Maranhão ele é enorme, né? Então, assim, de Açailândia para chegar nessas comunidades é 4, 5 horas de carro, se for carro pequeno. Se for de ônibus, aí você coloca mais umas 2 horas para frente, né? E aí, essas comunidades, elas estão em localidades muito isoladas. A grande maioria das capacitações vocês não vai encontrar dentro da própria cidade, da comunidade, né? Vai ter que ir para uma cidade próxima. Então, esse também é um grande desafio que a gente tem. Como é que a gente tenta, de alguma forma, passar por tudo isso? Buscando rede. Então, a gente vai, desde as governamentais, as não governamentais, a gente vai buscar parcerias para que a gente consiga fortalecer essas comunidades. E aí, levar os cursos para as comunidades, os cursos que essas pessoas solicitaram. Não, eu gostaria de fazer operador de máquinas pesadas. É aquilo que essas pessoas almejam, sabe? Porque essas pessoas nem sequer têm o direito de sonhar. E é difícil esse diálogo, porque quando você pergunta o que que você quer, eles não sabem dizer. E aí a gente vai por um processo de conversa, de formação, porque essas pessoas são criadas e condicionadas a não sonhar, a simplesmente sobreviver e aceitar o que for preciso para garantir o seu estado de sobrevivência. Então, nesse meio, a gente vem trazendo capacitação para essas pessoas, tanto para homens e para mulheres, dentro desses municípios, mas essas capacitações voltadas no processo de escuta e que essas capacitações sejam feitas dentro do próprio território. É muito difícil, porque é difícil encontrar parcerias que digam, não, você não vai ficar no seu prédio, você tem que ir lá para a comunidade, lá para debaixo do pé de manga, junto com a gente, e falar com as pessoas e capacitar essas pessoas. Isso é muito difícil. Mas a gente vem conseguindo, ao longo desses anos, um trabalho extremamente importante e que vem gerando muitos resultados dentro das nossas comunidades. Uma outra questão que o centro vem debatendo e crescendo é a questão da mulher, né? Hoje o centro ele tem desde quase 9 anos, mais ou menos, um projeto chamado Mulher Maravilha. Ele é um projeto voltado para as mulheres. Estou terminando. Vixe, eu estou falando demais, né, gente? E aí esse projeto veio só para dizer porque
as mulheres elas são extremamente invisibilizadas nesse contexto do trabalho escravo. Inclusive, nas fiscalizações, por diversas vezes tem mulheres e essas mulheres não entram nos dados. Então, a gente vem fazendo esse trabalho também com mulheres para reforçar, para dizer que as mulheres estão aí, elas precisam ser olhadas, elas precisam de políticas públicas, porque dentro essa gama toda da sociedade, nós mulheres estamos num processo bem maior de vulnerabilidade, de violação dos direitos humanos. É isso, um pouco da nossa organização lá do Centro de Defesa. Obrigada. Obrigada, Ioná. A gente não combinou direitinho o tempo, mas a gente vai dividir, como nós temos mais ou menos 1 hora, dividir 15 minutos para cada um, tá bom? Aí todo mundo já fica ciente aí do tempo, tá bom? E aí a gente vai convidar, eh, vamos tentar seguir uma linha lógica do tema aqui. A gente passa para a Carolina, que é da Comissão Pastoral da Terra. Obrigada, Jesus. Vou pedir para o Jonas por a apresentação, por favor. Bom dia a todos, a todas. Eu sou da Comissão Pastoral da Terra. A CPT vai fazer quase 50 anos, tem 48 anos de existência. E a gente tem a nossa campanha nacional de combate e prevenção ao trabalho escravo, de olho aberto para não virar escravo, que completou no ano passado 25 anos. Mas a CPT ela já nasceu combatendo o trabalho escravo, está no cerne da sua fundação. Na década de 70, partiu da nossa pastoral as primeiras denúncias relacionadas ao trabalho escravo contemporâneo na década de 70, e a gente faz esse acompanhamento tanto de denúncias em âmbito internacional, também na incidência nacional, recolhe denúncias de trabalhadores e de trabalhadoras para fomentar a fiscalização e também faz o acompanhamento de trabalhadores e trabalhadoras rurais nas comunidades, sejam comunidades camponesas, comunidades de assentamento de reforma agrária, que hoje, infelizmente, fornecem muitos trabalhadores para a situação de trabalho escravo, e também comunidades tradicionais, né, uma diversidade imensa de comunidades tradicionais que existe no território nacional. Eu vou tentar falar, então, eu preparei uma apresentação um pouco mais longa, mas eu vou tentar ser mais rápida. Pode passar, por favor. Tentei organizar a apresentação em 3 momentos, que seria tentar um pouco tratar uma reflexão sobre o conceito e a realidade do trabalho escravo e depois relacionar com o agronegócio, né? A gente atua basicamente no combate ao agronegócio, no combate declarado ao agronegócio, e aí eu acho que na minha fala eu vou tentar explicar por que que o agro ele é o principal vetor de escravização de trabalhadores e trabalhadoras rurais no Brasil. Pode passar. Aqui eu tentei traçar uma linha do tempo, pensando também no tema da mesa, né, para tratar das continuidades relacionadas à questão do trabalho, né? Bom, o trabalho escravo, como todo mundo sabe, né, chegou, tá ali na base de fundação do Brasil, né? Então, desde sempre a mão de obra escrava ela foi utilizada, seja de indígenas ou seja da população negra trazida, né, da África para o Brasil. E a gente tem no imaginário popular a ideia de que em 1888 veio a Lei Áurea e acabou a escravidão. Mas o que a gente vê, e eu acho que a primeira mesa já trouxe elementos bastante importantes sobre isso, eu nem vou me alongar nesse ponto, essa permanência das formas de exploração desde então. A gente pode pensar, né, nas formas contemporâneas de escravidão, a partir mesmo ali de quando a Lei Áurea se encerrou, porque a partir daquele momento o trabalho considerado livre, né, desde sempre não foi tão livre assim, né, a gente até pode questionar hoje o que seria o trabalho livre, se ele realmente poderia receber essa denominação, até passar pelo ciclo da borracha na Amazônia, né, dos nordestinos que foram extrair a borracha, as primeiras denúncias da CPT que vieram na expansão da fronteira agrícola da Amazônia, ali no Araguaia Mato Grossense, passando só em 1995 pelo reconhecimento do Estado brasileiro de que existia trabalho escravo contemporâneo, até chegar nos dias de hoje com mais de 60 mil trabalhadores e trabalhadoras resgatadas pelo Estado. Pode passar, Jonas? Eu trouxe um trechinho da carta pastoral do Dom Pedro Casaldáliga, que foi ali, acho que um marco bastante importante nesse sentido da denúncia. A descrição que ele traz, se a gente for pensar, ela é uma descrição que estava ali na década de 70, né, nessa expansão, então a Amazônia ela estava
estava não, né? Ela continua estando, né? Dando lugar à floresta, à implantação das grandes fazendas de gado, principalmente, e ali os trabalhadores eles eram levados, levas de imigrantes, principalmente do Nordeste, mas escravizados em condições bastante desumanas. E já naquele momento, Dom Pedro Casaldáliga apontava a questão racial como um elemento importante desses trabalhadores sendo tratados como subgente, né? E aí, se a gente vai hoje olhar para as descrições de trabalho escravo, elas não se diferenciam muito dessas mesmas descrições que eram feitas na década de 70. E a gente vê que nos últimos anos tem uma piora nessas condições. Durante algum tempo, essas formas mais clássicas não que desapareceram, né, mas elas eram menos evidentes. E agora, né, com a ampliação aí dos processos pós-pandemia, aumento da fome, né, e tudo o que aconteceu, isso tem voltado muito fortemente. Pode passar, por favor? Eu trago algumas imagens, né, de diversas formas que trabalho escravo é encontrado. Desmatamento e a pecuária como aí historicamente os principais vetores, né, onde se encontram esse tipo de exploração. Pode passar. Aí árvores enormes, né? A floresta muitas vezes derrubada na mão mesmo por esses trabalhadores. Hoje a questão madeireira, ela é muito importante em termos de trabalho escravo. A gente costuma dizer na CPT de que não existe exploração madeireira que não seja empregando mão de obra escrava, né? Porque ela é feita ali sempre escondida na floresta. A gente tem o que se chama do corte seletivo da madeira, né? Que não é aquela derrubada imensa, mas é quando você escolhe as árvores que você quer derrubar. Pode passar. Aí, trazendo, né, a Ioná está aqui, o Centro é um parceiro histórico da CPT, né, então estou muito feliz de encontrá-la aqui. Condições de alojamento extremamente precárias, né, então o barracão tradicional, mas não só o barracão, né, o trabalhador dormindo no curral, né, dormindo junto com agrotóxico, pode passar. E aí as viúvas de marido vivo, né, que a gente costuma chamar, que são lugares onde só ficam as mulheres e as crianças, e os homens todos saem em busca de trabalho, né? Até chegar, né, na realidade urbana, né? Ainda que os números de confecções não sejam tão gritantes, mas teve muita visibilidade, né, aqui em São Paulo, por envolver grandes marcas de roupas, até chegar no trabalho escravo doméstico, que nos últimos anos passa a ter muita visibilidade, envolvendo, quase sem exceção, mulheres negras que muitas vezes estão há anos, décadas, escravizadas pela mesma família, com quem elas mantêm o único vínculo, muitas vezes, social e afetivo, criando uma condição bastante difícil para a efetuação dos resgates. Então, aqui são os bilhetes que a Madalena Gordiano, uma mulher negra em Minas Gerais, escrevia aos vizinhos solicitando sabonete, itens básicos, essenciais, e foi a partir daí que foi realizada a denúncia. Bom, de todo modo, a maior parte dos trabalhadores resgatados são trabalhadores rurais, né? 95% são homens. A Ioná trouxe a invisibilidade do trabalho escravo feminino, né? A gente vê que a mulher rural ser considerada trabalhadora ainda é um processo muito longo, né? Muitas vezes é o marido que é resgatado, mas a mulher ela está ali somente como a esposa do trabalhador, né? E ela também está desenvolvendo trabalhos na frente de trabalho, seja trabalhos domésticos ou mesmo trabalhos braçais, né? Rapidamente, passando pelo conceito, porque eu imagino que vocês saibam aqui a definição que está no artigo 149 do Código Penal. Trabalho escravo ele tem essas 4 características juntas ou separadas, né? E o que está em jogo ali não é só a liberdade, porque é muito associado no imaginário à liberdade, né? Mas o fundamento principal é a dignidade da pessoa humana. E aí, com relação a isso, a gente vê que o que é mais importante, né, quando a gente for pensar conceitualmente o trabalho escravo, é que, apesar da propriedade ter sido abolida, o direito de propriedade de uma pessoa sobre outra ter sido abolida em 1888, esse exercício de propriedade ele continua sendo exercido, na medida em que as pessoas elas são tratadas como se fossem uma coisa.
né, uma mercadoria descartável, que não tem direito ao mínimo de dignidade, que não tem direito a uma assistência médica quando ela é ferida no próprio trabalho. Eu acho que foi trazida aqui, né, pelo JR, a questão dos entregadores, que é uma questão que a gente pode aí colocar como bastante central para demonstrar os níveis de precarização do trabalho que a classe trabalhadora vem enfrentando. Então, esse elemento desumanizador, ele é sim racializado, não tem como falar de trabalho escravo sem pensar nisso, porque essas pessoas, elas são tratadas como se não fossem gente. E aí, quando a gente recebe as denúncias na CPT, essa é a principal frase que a gente ouve dos trabalhadores: nós fomos humilhados, tratados pior do que bicho, né? E é realmente nesse sentido que a gente tem que pensar aí o conceito de escravidão. E aí, quando a gente fala de trabalho escravo, a gente também está definindo aquilo que não é trabalho escravo. E eu acho que isso é importante porque a gente está numa fase do capitalismo em que a exploração ela retoma níveis pré-revolução industrial. Né? Então, com jornadas extremamente exaustivas, né? Com condições de trabalho cada vez mais degradantes. E aí, quando a gente fala isso é trabalho escravo, a gente também está quase aceitando formas de exploração que são legalizadas, vamos dizer assim. Né? Então, quando a gente fala de trabalho escravo, a gente tem que perguntar qual é a liberdade e qual é a dignidade que a gente está reivindicando, quando a maior parte da classe trabalhadora não está conseguindo dignidade e não está conseguindo liberdade pelo trabalho que é regulamentado, né? Trabalho hoje virou sinônimo de exploração. Em muitos casos, às vezes o trabalhador ele fala, a gente recentemente ouviu isso de um trabalhador indígena: eu não trabalho, quando ele fala do trabalho que ele realiza no seu próprio território, porque trabalho virou sinônimo de exploração, né? Então, isso acho que é um elemento importante. E então o conceito ele muda conforme a sociedade tolera mais ou menos as formas de exploração. Então, quando a gente trata, por exemplo, dos trabalhadores de aplicativo, né? Jornadas de mais de 14 horas, endividamento para comprar os próprios instrumentos de trabalho, às vezes para financiar a moto, né? Para financiar o carro que vai usar. Não tem um espaço para alimentação. Ficar ali horas à disposição do aplicativo sem remuneração. Acho que o JR já trouxe, eu não preciso repetir, né? A gente se questiona, isso não contempla os elementos do conceito expresso no artigo 149 de jornada exaustiva, de trabalho degradante, né? Então, por que a sociedade não considera isso trabalho escravo? Né? Então, esse conceito, a gente também, ele é um conceito em disputa, né? E conforme aumenta a precarização da vida, e aí quando eu digo a precarização da vida, das condições de vida dos trabalhadores nas suas casas, nas suas próprias vidas, as condições de trabalho, elas também são flexibilizadas. O entendimento da exploração também é flexibilizado, né? Então, eu acho que esse conceito em disputa é bastante importante. E aí a gente pensa, né, na reforma trabalhista, que veio realmente para detonar ainda mais o conceito de trabalho escravo, porque ampliou ali as possibilidades de exploração. Bom, o agronegócio, aí já entrando nessa colonização que segue em curso, né? A colonização dos territórios pelo agronegócio é a atividade econômica que mais escraviza trabalhadores no Brasil. E, além de mais escravizar, ele promove o trabalho escravo, na medida em que promove a expropriação da nossa gente, dos seus territórios, acabando, aniquilando os meios de vida das pessoas, meios de vida mais autônomos que as pessoas têm de trabalho. Então, eu trouxe alguns dados para mostrar para vocês, os dados que a nossa campanha compila, né? Então, se a gente for ver dos 63.309 trabalhadores, essa atualização é de 10 de novembro, a nossa atualização mais recente. Então, este ano no Brasil já são quase 3.000 pessoas resgatadas do trabalho escravo, um recorde nos últimos 10 anos, né? Então, se a gente for ver, desse total, 90% desses trabalhadores estão no campo, né? E 87% dos casos, né? Então, pode passar. Se a gente for pensar, né, nessa grande propaganda de que o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, né? O agronegócio aí como um vetor, a indústria riqueza do Brasil, de quem a gente depende, isso não dá para negar, né? A nossa balança comercial depende do agronegócio.
de forma muito intensa, né? A gente criou essa dependência. A gente tem que pensar que o trabalho escravo ele não é um resquício do passado. Por mais que tenha tido essas continuidades, não dá para a gente continuar pensando, né, que o capitalismo ele não prevê o trabalho escravo, porque ele continua dependendo dessas formas de exploração. Então, ele está conectado às cadeias globais de produção, né? O agronegócio ele tem um mínimo emprego com uma máxima exploração. Então, os números, neste ano, cana-de-açúcar é a principal atividade econômica, a cana voltou a crescer, né? A revelia da mecanização, a gente acha que não tem mais gente no campo, porque está tudo mecanizado, energia limpa, né? O agrocombustível, e tá, já vou finalizar. Então, a gente vê aí um recorde, né, na safra de grãos, e o trabalho escravo ele continua ali, o agro como a atividade que mais escraviza. Né? Vou pedir para adiantar os dados, que depois eu posso compartilhar com vocês. E eu queria trazer, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas eu queria trazer o caso do Mato Grosso do Sul, porque eu acho que ele é um caso exemplar do processo de expropriação continuado que os povos do campo vêm sofrendo pelo agronegócio. Né? Pode passar, por favor? A gente vê ali no sul do Mato Grosso do Sul, que era um grande território indígena, Kaiowá e Guarani, e que hoje é uma grande monocultura. A gente andando ali pelo Mato Grosso do Sul, a gente vê uma distopia, aqueles campos a perder de vista, né? E era um grande território e os indígenas confinados em pequenas reservas. Eu acho muito impressionante que o Brasil não esteja abismado com a crise humanitária que enfrentam os Guarani e Kaiowá no Mato Grosso do Sul, num processo continuado de genocídio. Né? O pessoal que acompanha lá diz que lá é a faixa de Gaza, né, desses povos refugiados na sua própria terra, em condições realmente subhumanas. E ali, se você pode passar, esse processo de expropriação ele vem baseado na mão de obra indígena desde o início do século XX, né, quando começou o processo de colonização mais intenso daquela região, seja na colheita de erva mate, pode passar, seja na derrubada das matas, né, na marcha para o oeste, ali na implantação das colônias agrícolas, seja nos anos 2000 na cana-de-açúcar, né? A exploração dos indígenas na cana-de-açúcar ela é generalizada, não existe uma família em que não tenha tido um trabalhador escravizado indígena, seja hoje na colheita da maçã. Só nesse ano foram mais de 10.000 trabalhadores indígenas do Mato Grosso do Sul deslocados para o Rio Grande do Sul e para Santa Catarina para colherem maçã nos pomares. Por que eu estou trazendo isso? Pode passar? Pode passar? Vou pedir para passar. Pode deixar nesse slide. Porque todo esse processo de expropriação tinha um único objetivo desde o início, pelo Serviço de Proteção ao Índio, que eu não sei se vocês sabem, tinha também no seu nome Serviço de Proteção ao Índio e Localização de Trabalhadores Nacionais, que era transformar esses indígenas em trabalhadores. Né? E hoje a gente vê uma exploração generalizada. E por que eu trouxe isso? Porque esse foi o processo de colonização que aconteceu em todo o nosso país e que continua acontecendo. As comunidades elas foram expropriadas de seus territórios de vida para serem transformadas em mão de obra escrava, mão de obra barata, né, para abastecer as cadeias globais de produção de commodities. Né? Então, esse é um processo que está em curso. Ele é um processo que, para quem está em São Paulo, parece que está muito distante, mas a gente também tem que pensar que hoje o grande centro-oeste ali, né, a região do Mato Piba, mas também pensando em Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, é o centro político do nosso país, né, que está determinando todas as nossas decisões políticas, né, não só pela bancada ruralista, mas também por outros senadores e deputados que aparentemente não estão associados ao agro, mas que têm, inclusive, propriedades, né, que estão ali diretamente relacionados a esses empreendimentos e que financiaram o golpismo, financiaram o fascismo de Bolsonaro. Né? Então, eu acho que a gente precisa fazer essas conexões para pensar que, quando a gente fala da quebra do pacto colonial, a gente precisa olhar
olhar para a realidade do campo brasileiro, para a transformação do nosso modelo de produção, porque sem fazer isso vai ser muito difícil mesmo a gente atacar as raízes que têm gerado o trabalho escravo no nosso país. Obrigada. Desculpa a correria, gente. É assunto para uma semana de debate, né? Então, faça logo direto para o Felipe e depois a Amanda fecha a mesa, tá bom? Bom dia a todas e todos, todes. Eu sou Felipe Estrela, agradeço o convite à Rede Liberdade, em nome de Isabela, pelo diálogo fraterno, por acompanhar também a atividade da rede, né, essa articulação que tem um desafio aí de reposicionar o debate sobre trabalho digno, né, na ordem do dia. Estou com um desafio aqui, né, eu e a colega ali, para poder falar algo que não foi dito ainda pela mesa, mas eu acho que a gente vai conseguir. Saúdo também a audiência que vai nos acompanhar aqui agora pela manhã. Considerando aí o tema do painel, eu faço questão aqui de salientar que eu vou apresentar não é fruto de nenhuma expertise individual, é antes de tudo uma partilha coletiva aí nos espaços de docência, de pesquisa, de assessoria jurídica popular, junto às comunidades negras rurais, suas organizações políticas, entidades parceiras, irmanadas aí na luta pelos direitos humanos fundamentais, especialmente os de ordem trabalhista, territorial e socioambiental. Né? Para situar os nossos ouvintes, minha fala vai estar organizada aqui em 3 partes fundamentais. Na primeira, eu vou destacar algumas características estruturais do mercado de trabalho nacional, legatário aí de quase 4 séculos de escravidão, com o objetivo de identificar como os fatores, né, esses fatores eles informam a dinâmica atual das relações de trabalho da população negra no Brasil. Em um segundo momento, eu vou situar as interseções entre essas tendências precarizantes implementadas a partir da Contra-Reforma Trabalhista de 2017 e com o trabalho análogo à escravidão, especialmente quanto ao fenômeno da terceirização geral e restrita como forma privilegiada da escravidão contemporânea. Para, por fim, destacar alguns desafios do combate ao trabalho escravo no Brasil a partir das agendas de luta pela aprovação e regulamentação da Emenda 81, indicando aí a reforma agrária e a titulação dos territórios tradicionais como uma política efetiva para o enfrentamento estrutural ao problema, com vistas à sua redução, né, a redução da sua reincidência. Em 2017, ao receber o prêmio Machado de Assis, o professor João Reis, historiador da UFBA, ele manifestou lá no seu discurso de premiação que a escravidão ela foi o processo mais importante e profundo que o Brasil passou, né? Durou cerca de 400 anos contra 130 de abolição, deixando aí marcas profundas na sociedade nacional a partir dos seus imperativos, né? Acho que em vez de alegoria, a escravidão, ela se insinua como dado da realidade efetiva e em processo constante de ressignificação, especialmente aí num cenário de aprofundamento dessas desigualdades sociais e raciais na precarização do trabalho impostas pelo avanço do neoliberalismo. Né? Analisando o processo de implementação da reforma trabalhista, o professor João Reis, ele nos convidou a fazer um exercício de imaginação pessimista a partir do resgate, né, de algumas formas de exploração do trabalho experienciadas em sociedades coloniais como a brasileira. Ele comparou a figura do trabalhador intermitente com o sistema de ganho de escravos e o trabalhador terceirizado ao sistema de aluguel de escravos. Né? No primeiro sistema de ganho, o escravo ele detinha ali uma relativa autonomia para ele mesmo oferecer sua força de trabalho a quem dela precisasse e pelo período necessário ali do serviço, né, circulando entre um ou outro empregador. Já no sistema de aluguel, o senhor escolhia um locatário específico para quem aquele escravo ele deveria prestar os seus serviços. Né? Então, com a instituição do trabalho intermitente pela reforma trabalhista, um professor, por exemplo, ele pode servir em vários estabelecimentos de ensino, um dia em um, outro dia em outro, surgindo assim um professor ao ganho. Né? Ou, por exemplo, no sistema de terceirização geral e restrita, antecipada pela DPF 324, né, pelo STF, abrangendo aí as atividades fins da empresa, o setor de ensino ele poderá oferecer os seus professores a outras escolas e universidades, fazê-los circular de acordo com a dinâmica de mercado, surgindo assim o professor de aluguel. Né? Acho que esse esforço imaginativo que João Reis nos provoca, ele não revela somente os fluxos de continuidade né, das debilidades de um mercado de trabalho
nacional, assentado aí em precariedades estruturais, como alta informalidade, alta rotatividade, heterogeneidade dos vínculos, baixo padrão remuneratório, parca proteção social. Mas é, antes de tudo, né, o desafio político e acadêmico de situar as experiências da diáspora africana e da escravidão negra no centro das análises sobre as relações de trabalho e sobre a formação do direito do trabalho no Brasil. Acho que a inserção precária da população negra no mercado de trabalho, ela tem raízes históricas, como já foi apresentado aqui, né? E é resultado direto de um movimento de uma abolição inconclusa, ou daquilo que Clóvis Moura vai chamar de uma anti-abolição, né? Como resultado político. E aí, na verdade, o direito do trabalho, ele é esse resultado tardio, né, político e jurídico, de uma experiência fordista inacabada, né, limitada a uma parcela restrita da força de trabalho nacional, cujas promessas de proteção esbarraram aí em estruturas coloniais que representaram lá no artigo 7º a exclusão de rurais e domésticas, né, da principal carta de proteção do trabalho. Então, durante todo o século XX, os benefícios sociais, eles foram restritos a trabalhadores com carteira assinada que contribuíam ali com sistemas de previdência, aquilo que Milton Santos vai chamar de uma cidadania regulada, né? Acho que a própria informalidade, ela sempre foi a regra da realidade do trabalho negro, relacionado aí, na maioria das vezes, a um trabalho que é exercido de forma precária, com dificuldade de acesso a algum tipo de política de proteção, seja direitos trabalhistas, assistência social, previdência, salário mínimo, aposentadoria. Acho que as desigualdades raciais, elas devem ser entendidas como vetores das desigualdades sociais, ao revelarem aí uma maior vulnerabilidade dos trabalhadores e trabalhadoras negras, né, e negros. Clóvis Moura nos lembra que somente admitindo, né, o papel social, ideológico, político do racismo é que a gente vai poder compreender a força permanente e o seu significado polimorfo, né, e ambivalente. Acho que do ponto de vista econômico, as desigualdades entre negros e brancos no mercado de trabalho, acho que ela está associada aí a uma questão distributiva de ordem salarial e ocupacional. Então, diante desse fato, né, é possível ali classificar essas diferentes maneiras de interpretar as desigualdades raciais no mercado de trabalho a partir de como se compreende a natureza dessa discriminação. Acho que o racismo, ele se reproduz e se mantém nas relações de trabalho, econômicas, através de 4 diferentes mecanismos de discriminação que se autorreforçam e estão aí direta e indiretamente envolvidos no processo de acumulação de capitais, né? O primeiro é a própria ocorrência de uma divisão racial do trabalho, que torna possível a alocação e a segregação da força de trabalho negra em determinados setores econômicos e seus segmentos, aquilo que eu estou chamando de guetização profissional, nos serviços de cuidado, nos serviços ditos braçais, nas exclusões nos processos de seleção e subrepresentação negra nos processos de comando, né, e em setores estratégicos do Estado e do mercado. O segundo é o próprio desemprego estrutural, né, entre grupos raciais, afetando aí de maneira mais intensa a força de trabalho negra, historicamente pressionada pela informalidade. O terceiro mecanismo é a diferença salarial entre brancos e negros, em todas as faixas de remuneração e níveis de qualificação. E o quarto é a precariedade das condições de reprodução física e intelectual da força de trabalho negra, manifestada aí nas barreiras de acesso aos direitos sociais e serviços públicos de geral, né? Acho que a própria PNAD contínua, né, publicada esse ano, ano passado, pelo IBGE, no relatório de desigualdades sociais por cor, raça, mostra que a taxa de informalidade de pessoas declaradamente pretas e pardas atingiu aí 50% da população ocupada contra 34% da população branca, né? Se você vai analisar territorialmente, no Nordeste, essa cifra atinge 60%, né? Acho que a própria informalidade, ela também repercute no desemprego, 71% maior entre negros do que brancos, pretos e pardos representam 65% dos desocupados, dos subutilizados, né? Essas desigualdades, elas são mantidas também por nível de instrução. Quanto maior o nível, na verdade, em qualquer nível de instrução, e no maior deles, essa diferença chegou a atingir 41%. Né? Acho que seja no nível de renda, o rendimento médio domiciliar per capita de uma família branca é 2 vezes maior do que de uma família negra. Né? Acho que pretos e pardos, eles apresentam aí também a maioria, seja na linha de pobreza ou na linha de extrema pobreza.
E destacar ainda, por exemplo, as formas contratuais atípicas que são disponíveis aos empregadores, seja pela terceirização, pejotização, né, seja pela alta rotatividade dos vínculos, pela guetização ou esse ilhamento profissional, na concentração de trabalhadores negros ali em ramos específicos, nas jornadas exaustivas, e aí, né, por aí vai. São várias características estruturais que acabam impactando de maneira mais grave a população negra, né? E muito embora tenhamos vivido aí um ciclo virtuoso de estruturação e ampliação dos sistemas de proteção, ali com a implementação do Bolsa Família, na perspectiva de expansão do benefício de prestação continuada, a formalização do MEI, o reconhecimento tardio dos direitos das trabalhadoras domésticas, com a emenda 72, a lei complementar 150, né, o cenário de crise vivido no Brasil a partir de 2015 escancara a fragilidade dessas políticas, que a gente supõe ali sólidas, né, consolidadas. Então, se por um lado, nos períodos de crescimento econômico, a população negra, ela consegue obter melhorias muito lentas na sua forma de inserção e participação na economia formal. Por outro lado, os trabalhadores negros são os primeiros a sofrer os impactos nos momentos de crise, né? São os primeiros a entrarem no mercado de trabalho e os últimos a saírem, né? Como diz Hasenbalg, acho que o racismo ele é o determinante primário da posição dos não brancos nas relações de produção e distribuição, e segue afirmando, né, que as práticas racistas do grupo racial dominante, longe de serem meras sobrevivências do passado, estão aí funcionalmente relacionadas aos benefícios materiais e simbólicos que os brancos obtêm na desqualificação competitiva da força de trabalho negra, né? Acho que diante dessas clivagens raciais que atravessam estruturalmente o mercado de trabalho, os fenômenos da terceirização e do trabalho análogo à escravidão, eles constituem a estratégia principal no atual perfil predominante de gestão do trabalho e no limite do assalariamento no Brasil, potencializados ainda mais pela contra-reforma trabalhista. Né? Para o professor da UFBA de Economia, Vitor Filgueiras, existe forte relação entre a ocorrência do trabalho análogo à escravidão e a terceirização. Isso porque o trabalho análogo à escravidão no Brasil é o limite da relação de emprego, e a terceirização é justamente uma estratégia para burlar esses limites, né, para driblar esses limites. E essa relação, ela acaba explicitando ali, né, a ampla prevalência dos trabalhadores terceirizados entre aqueles submetidos à condição análoga à escravidão. O artigo 149, a partir do artigo 149 do Código Penal, tem prevalecido aí um entendimento não sem disputa de que o trabalho análogo à escravidão ele não está restrito diretamente ele não está limitado à restrição da liberdade, como a colega colocou aqui, né? A jornada exaustiva, as condições degradantes, né? A afetação à dignidade, tudo isso qualifica o trabalho análogo à escravidão. Por isso que eu acho que também não é só um desafio terminológico, né? Que o trabalho escravo remete à restrição direta da liberdade. O trabalho análogo pode fazer reconhecer, por exemplo, as condições de trabalho dos entregadores, dos terceirizados, como situação a ser combatida, seja pela via trabalhista ou pela via penal. E é justamente nessa fronteira entre o trabalho degradante, jornadas exaustivas, que a terceirização intersecciona o trabalho escravo, né? Embora a terceirização ela seja apresentada pelos seus defensores como um mecanismo estrutural, um mecanismo contratual de transferência de parte da atividade produtiva para uma outra empresa especializada, com o objetivo aí de melhorar o seu desempenho, né? Incontáveis dados produzidos aí por mais de 30 anos de pesquisa mostram que, de fato, a terceirização ela maximiza o controle patronal sobre os trabalhadores, sobre o processo de produção, ao transferir os riscos para outras partes mais vulneráveis economicamente, né? Dentre aí os benefícios que as empresas normalmente conseguem com a contratação de trabalhadores terceirizados, está aí a menor propensão à insubordinação, tendo em vista a flexibilidade da dispensa desses trabalhadores, né? Acho que, além disso, a própria condição mais precária em que os trabalhadores terceirizados estão inseridos, né, tende a reforçar
esse processo de dominação dos trabalhadores em condições degradantes, né? Então, seja em qualquer modalidade, a terceirização ela tende a promover o trabalho escravo mais do que uma gestão do trabalho sem a figura de um ente interposto, né? Acho que a terceirização está vinculada diretamente às piores condições de trabalho no Brasil, embora ela tenha sido aprovada mediante uma justificativa ideológica de modernização, de avanço, né? Sendo que, na verdade, ela revela aí arcaísmos que remetem à própria continuidade do escravismo como memória nacional. Acho que, por fim, para finalizar minha fala, eu queria destacar aqui, né, que as colegas já apresentaram os dados, algumas perspectivas de combate, né, ao trabalho escravo. Acho que a professora, pesquisadora Gilca Oliveira, ela destaca que apesar das iniciativas do Estado em criar instrumentos de combate ao trabalho análogo à escravidão, seja pela CONATRAI, pela COETRAI, pelo Grupo Especial de Fiscalização Móvel, pela criação do seguro-desemprego especial, a lista suja, no fundo, o que se observa é a permanência, a reincidência dos casos de escravidão, revelando aí a baixa efetividade dessas políticas, né? E para compreender o gargalo dessas medidas, existe um projeto atualmente em curso, né, na UFBA, em parceria com o Ministério Público do Trabalho, que é o projeto Vida Pós-Resgate, né, que pensa ali, na verdade, os desafios de garantia do acesso à terra a esses trabalhadores como uma forma de quebrar a reincidência através da oferta, né, da criação de condições do acesso ao território para a inserção dos trabalhadores em regime de economia familiar, de forma coletiva, solidária, autônoma, em bases agroecológicas, né? Então, os recursos para a implementação do acesso ao território geralmente têm vindo através dos TACs, né, termos de ajustamento de conduta, ou das próprias condenações das ações civis públicas. Mas eu acredito que, muito embora agora o projeto Vida Pós-Resgate esteja num movimento de nacionalização para ampliação da sua experiência para além da Bahia, né, me parece que o desafio está mesmo na retomada da reforma agrária, na retomada da distribuição fundiária, porque esse é o tipo de política pública que de fato vai romper, né? E aí é uma discussão interessante, que na verdade tem impedido o avanço do combate ao trabalho escravo, que é justamente a regulamentação da emenda 81. Né? E, na verdade, a emenda 81 ela foi aprovada após uma ampla mobilização, né, da CPT, uma ampla participação política em torno da expropriação dos imóveis rurais, onde se verifiquem ali, né, a ocorrência do trabalho escravo, e a própria, alterando o artigo 243 da Constituição, mas remetendo à regulamentação legal. Mas existe já atualmente uma legislação que pode ser aplicada analogamente de maneira integral, que é a Lei 825791, que regulamenta a expropriação dos imóveis onde já ocorra, por exemplo, a plantação, né, o cultivo de substâncias psicotrópicas, né, de drogas ilícitas, digamos assim. Então, me parece que o debate sobre a regulamentação da Convenção 81, ele é, na verdade, um subterfúgio e que demonstra o poder, né, dos setores patronais, ruralistas, que hoje estão no comando do país. Então, acho que além da garantia da aplicação da Lei 825791, né, para garantir o acesso ao imóvel rural, para imóveis rurais urbanos, para combate ao trabalho escravo, me parece que está na ordem do dia também o enfrentamento à reforma trabalhista, o enfrentamento ao fim da terceirização. Outros países, né, já mostraram o caminho que é possível barrar o fim da terceirização geral e restrita, e que hoje tem esbarrado aí numa hermenêutica restritiva do STF e que agora afeta diretamente os trabalhadores por aplicativo, deslegitimando completamente o papel da Justiça do Trabalho, que é uma justiça especializada através de um subterfúgio jurídico, que são as reclamações constitucionais, transformando o STF num mero tribunal de revisão das leis, né, que garantem a dignidade dos trabalhadores. Então, desculpe a correria aí, falar com esses 15 minutos, né, também tinha preparado aqui um debate mais longo, mas vamos lá, segue para o debate. Muito obrigado. Obrigado, Felipe. Assim, a questão do tempo é o seguinte: quanto mais tempo a gente fica aqui, mais tempo a gente vai demorar para ir almoçar, tá? Então aí acho que dá para entender. Mas é um tema realmente que é dias e dias de debate, né? Com pessoas que poderiam falar sobre o tema para a gente por uma semana. Então, quem quiser propor uma aula aí sobre isso com cada um, fica a sugestão. E, por fim, a gente convida a Amanda para falar um pouco sobre a questão judicial. É isso.
Obrigada. Bom, boa tarde. Eu vou falar sobre a questão judicial, né, mais especificamente sobre a justiça criminal e a proteção dos direitos laborais, então. Ah, já está ali. Obrigada. Eu acho que até foi interessante a ordem da fala aqui pensada pelo Jesus, porque acho que de alguma forma pode ser que complemente aí as ideias trazidas por, né, todas as palestrantes, o palestrante, né? A Ioná falou da questão da importância da repressão, né, da conduta. A Carolina e o Felipe falaram sobre a definição, né, do que é o trabalho escravo e a redução à condição análoga à escravização. Eu acho que isso passa muito pelo crime, né? A gente vai ver durante a apresentação que talvez não seja tão efetivo assim, mas eu acho que a ideia de escravização hoje parte muito do crime de redução à condição análoga à escravização, né? Então, só para a gente compreender as análises mais críticas, né, que eu vou trazer ao final, eu trouxe aqui, pode passar, por favor, um histórico da questão da criminalização, né, do trabalho escravo, da redução à condição análoga à escravização, a partir do Código Penal do Império, né? Eu pensei na história mais recente, enfim, pós-independência, e aí, evidentemente, né, no Código Penal do Império de 1830, a gente tem algumas referências a escravizados, mas não como vítimas, né? Inclusive, aí a primeira previsão legal, do artigo 14, fala que, na verdade, o castigo dos senhores a escravos não era crime, né? Não constituía crime. Aí, pode passar, por favor? A próxima, né, previsão aí que a gente encontra é o crime de insurgência, né? Então, que era ali uma forma dos escravizados tentarem fugir, enfim, e aí a gente tem pena, inclusive, de morte, não só os escravizados, mas também aqueles que auxiliavam, né, na insurgência. E, por fim, surpreendentemente, a gente tinha já a previsão do crime de redução à condição análoga à escravização, mas só para pessoas consideradas livres. Então, lá, né, no Código Penal do Império, a gente tinha essa diferenciação, né, de pessoas livres e não livres, e esse era o ponto essencial para a configuração do crime. Pode passar. E aí, no Código Penal de 1890, a gente não teve nenhuma previsão legal nesse sentido, nenhuma previsão relacionada com o trabalho escravo, talvez por ser muito próximo de 1888, né? Não era uma preocupação que tinham na época, tinha aquela ilusão de que o problema estava resolvido. Pode passar. E aí chegamos, então, no Código Penal de 1940, que é o atual, né? A gente teve uma alteração legislativa, a gente já vai falar, mas inicialmente o crime era previsto como reduzir alguém à condição análoga de escravo. Somente isso. Então, já desde 1940, a gente tinha a discussão que até a Carolina disse, né? Precisa de uma restrição da liberdade ali? Eu até falo, né? A gente fala em restrição da liberdade física, né? Porque se a gente for fazer reflexão, talvez a gente tenha outras formas, né, de restrição da liberdade que as pessoas não consideram. Mas entendia-se que sim, né? Apesar de a gente não ter uma previsão legal expressa, a gente não ter uma definição concreta do que era essa condição análoga de escravo. Então, acabava que o Poder Judiciário, principalmente, interpretava que tinha que ter uma restrição de liberdade física. Então, impedir aquela pessoa de ir e vir, né, a vítima de ir e vir. E aí a gente teve um fato importante, que é o caso José Pereira, né, que foi um caso que, inclusive, a CPT, né, levou para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O Brasil não foi condenado nesse caso, mas firmou um acordo de solução amistosa, no qual reconheceu a responsabilidade em um caso, né, que foi numa fazenda, se eu não me engano, acho que é no Pará. O José Pereira era um homem de 17 anos e
ele estava numa situação ali de desrespeito, né, à dignidade da pessoa humana, enfim, uma submissão a condições desumanas de trabalho com vários trabalhadores, e aí eles tentaram fugir da fazenda, e os capangas do dono da fazenda os alvejaram, né, e aí o José Pereira não morreu, porque ele fingiu que estava morto, só para confirmar se o slide estava certo, e mais 60 trabalhadores, cerca de 60 trabalhadores morreram. E aí foi esse caso, então, que foi para a Corte Interamericana, e o Brasil firmou esse acordo em setembro de 2003, reconhecendo a responsabilidade. E aí tiveram 2 fatos que decorreram desse acordo que são importantes, que foi a criação da Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, e também a Lei 10.803 de 2003, que alterou o artigo 149 do Código Penal, que é o crime de redução à condição análoga de escravo, né? Pode passar, por favor. E aqui a gente tem a nova redação do artigo 149, que a Carolina até trouxe, né, muito bem ali, de uma maneira bem exemplificativa, quais condutas o legislador inseriu nesse tipo penal, né? Então, eu vou ler aqui para vocês rapidamente, só para a gente ver as condutas, que eu acho que é importante. Então, reduzir alguém à condição análoga de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. E aí, no parágrafo 1º, a gente tem outras 2 condutas, né? Que é cerceio o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com fim de retê-lo no local de trabalho, e mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. Então, veja, a gente tem algumas condutas que fazem até referência aqui expressa a uma restrição de liberdade, mas, por outro lado, essa nova previsão, já não tão nova, né, já tem 20 anos, traz algumas condutas que a leitura, por si só, já nos permite concluir que não é necessária uma restrição da liberdade em si, né? Não preciso impedir o direito da pessoa de ir e vir. A gente tem a questão da jornada exaustiva, dos trabalhos forçados também, e também as condições degradantes de trabalho. Ainda assim, hoje, a gente tem muita discussão, especialmente, né, no Poder Judiciário. Academicamente, acho que isso já está um pouquinho mais sedimentado, mas no Poder Judiciário a gente ainda tem algumas decisões que entendem que precisa dessa restrição da liberdade. Então, a gente não pode ter uma condenação criminal pelo crime de redução à condição análoga de escravo se a gente não tiver uma efetiva restrição da liberdade. Pode passar, por favor? Aqui, né? Então, é a tal questão da liberdade, né? Que ainda hoje é muito discutida. Inclusive, tem um recurso extraordinário, que vai ser julgado, né? Foi reconhecida a repercussão geral, vai ser julgado pelo STF, que traz justamente essa questão. Então, quais são os critérios para a condenação pelo crime do artigo 149? Então, é uma questão que a gente ainda não tem solução, né? Esse recurso surgiu de um processo do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que reconheceram que não precisava, né? Que precisava, acho que eu não lembro muito bem a expressão, mas de provas mais concretas de uma situação degradante, né? Que envolvia essa questão de restrição da liberdade. Então, é um tema que a gente ainda está discutindo. Mas eu acho que, enfim, até pelas reflexões que foram trazidas pelos colegas anteriormente, né, a gente pode pensar, né, a liberdade, ela é só a restrição do direito de ir e vir, né? Um trabalhador que, como a própria Iona trouxe, né, o exemplo de pessoas que são resgatadas e depois retornam para a situação de degradante de trabalho, porque não tem opção. Isso não é uma forma, né, da pessoa não ter liberdade, né? Não é uma restrição da liberdade, a pessoa fica sem opção do que fazer e acaba se submetendo a esse tipo de situação. Pode passar, por favor? Então, hoje, na questão criminal,
O que a gente tem é que esses casos dependem muito da interpretação do Poder Judiciário. E que, mais uma vez, não é uma interpretação uniforme ainda. A gente ainda não tem critérios uniformizados para essa discussão. E aí, né, eu até faço a provocação a partir dessa questão de se criminalizar é a solução. E, em seguida, pode passar, por favor, eu trouxe alguns dados, são pesquisas, depois tem as referências das pesquisas, eu trouxe os prints de matérias jornalísticas, que eu acho que fica mais visual, mas aqui, por exemplo, essa reportagem da Carta Capital, tem, né, a informação de que apenas 1% dos acusados por trabalho escravo é condenado à prisão em regime fechado no Brasil. Pode passar, por favor. E, inclusive, aqui a gente tem informações mais específicas, né, de que 1/3 dos indiciados nem sequer vai a julgamento. E somente 6,3% dos réus são condenados definitivamente. E aí, desses 6,3%, apenas 1% é condenado à pena de prisão, né, que é a superior a 4 anos. Então, por isso, né, que eu trago esses dados, né, a partir daquela pergunta, porque a gente tem uma conduta que foi criminalizada pelo legislador, inclusive em 2003, essa criminalização, a gente pode falar que foi, né, de certo modo, expandida, né? A gente teve mais condutas ali que foram inseridas no tipo penal, mas ainda assim a gente tem essa dificuldade. E aí, por outro lado, pode passar, por favor, Jonas, a gente tem outros dados da justiça criminal que vão em sentido totalmente contrário. Aqui tem uma pesquisa sobre tráfico de drogas, ela é limitada ao estado de São Paulo, mas acho que já são dados que dá para a gente refletir sobre, né? Então, aqui na parte de baixo, né, que está o trecho da reportagem, fala que 71% dos negros julgados foram condenados por todas as acusações feitas pelo Ministério Público no processo. E entre os brancos a frequência é menor, mas ainda assim é alta, né, de 67%. E, não coincidentemente, pode passar, por favor, quando a gente pega os dados, os resgatados, né, que a gente sabe que não refletem 100% a realidade, né, como até apontaram aqui anteriormente, a gente tem algumas lacunas, né, no levantamento desses dados, no registro desses dados, mas mais de 80% das pessoas resgatadas em condições análogas à escravização se autodeclaram negros, né? Então, eu acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer, né? Porque legalmente, se a gente for pensar, são condutas que têm o mesmo tratamento. Né? Eu peguei o crime de tráfico de drogas especificamente, porque a gente sabe que a população carcerária é a grande maioria condenada por tráfico de drogas. Então, acho que reflete muito a realidade, né, da segurança pública, enfim, das políticas de segurança pública. Mas a gente tem um tratamento legalmente igual às duas condutas. Então, o tráfico de droga é crime, está previsto na legislação, e o trabalho, né, a submissão de pessoa à condição análoga à escravização também é crime, está previsto lá no Código Penal. Então, a partir do momento que a gente tem uma conduta que é crime, se o Ministério Público verifica, né, que há possibilidade de enquadramento nessa conduta, tem que denunciar. Se o Poder Judiciário entende que há provas de que, de fato, essa conduta se amolda ao tipo penal, tem que condenar. Mas por que a gente tem essa diferença, né, tão grande entre os dois crimes, né? Porque quando a gente pega o tráfico de drogas, que não coincidentemente, né, a maioria das pessoas acusadas são pessoas em situação de vulnerabilidade, especialmente pessoas negras, a gente tem um índice de condenação altíssimo, e aí quando a gente pega o crime de redução à condição análoga à escravização, a gente tem um índice de condenação muito baixo, né? Inclusive, as discussões no STF, se a gente for comparar, escancaram isso, né? Enquanto nesse recurso extraordinário que eu falei para vocês, defende-se que o standard probatório, né, que é a palavra que usam para prova suficiente para condenação, tem que ser altíssimo para uma condenação à redução à condição análoga à escravização. No tráfico de drogas, a gente tem inúmeros precedentes que falam que a palavra dos policiais é suficiente,
né? Você não precisa quase que nenhum standard probatório, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer essa reflexão também, que às vezes a gente tem os meios legais, né? A legislação tá aí, né? Ela pode ser usada, mas a gente tem uma estrutura que impede a utilização dessa legislação. E aí eu acho que esse caso, isso fica evidente, né, da redução à condição análoga à escravização. E aí, para finalizar, pode passar, por favor, eu trouxe aqui um trecho de uma entrevista do Boaventura de Souza Santos, que foi feita pelo professor Antônio Alves de Almeida para a tese de doutorado dele, que eu acho que ele fala algo que se aplica muito a tudo isso que eu trouxe, né, a tudo isso que, inclusive, meus colegas trouxeram aqui na mesa, e é o tema da nossa mesa. Eu vou pedir até licença para vocês para ler, eu sei que não é o ideal, mas eu acho que é muito legal, né? Assim, resume bem tudo isso que a gente falou. Então, a superexploração e o trabalho escravo são constitutivos do sistema capitalista. Há elementos das velhas formas de trabalho que convivem com as novas. As formas de trabalho escravo mudam, mantendo a estrutura de superexploração. O capitalismo não convive sem colonialismo. O colonialismo político acabou, mas continua o colonialismo nas relações sociais. A escravidão acabou, mas continuam formas de escravatura de todo tipo. O capitalismo financeiro criou um outro tipo de estado de trabalho não qualificado, que são as serviçais, as domésticas. O trabalho altamente qualificado criou uma forma de trabalho não qualificado. O trabalho com muitos direitos convive com o trabalho escravo sem direitos. Isso é uma constante do capitalismo, não é uma anomalia, é constitutivo. Então, é isso, pessoal. Obrigada. Obrigada, não precisei nem avisar que gastou o tempo, viu? Então, todo mundo dormindo? Com sono? Eu tô vendo vocês aí, viu? Dá para ver direitinho daqui. Mas eu queria trazer dois pontos que não foram abordados, até mesmo porque as pessoas não estão na nossa região. E aí eu digo que, apesar de estar aqui, sinto falta de alguém que aborde o tema na região amazônica de uma forma total, porque a gente tem o campo brasileiro como um local, quase que o local da escravização do trabalhador no Brasil. Principalmente porque o judiciário entende que o trabalho rural ele é degradante por si só. Ele tem que ser, ele deve ser. E aí a gente tem uma situação na região amazônica que, para além da pecuária, que hoje é a situação da palma, do dendê. Inclusive, tem sido chamado aí de guerra do dendê, né? O dendê tem provocado conflitos muito graves na região amazônica e também tem violado o direito dos trabalhadores de uma forma absurda. Eu participei de uma audiência pública que teve no Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que é um incidente de demandas repetitivas sobre trabalhadores na indústria do dendê, na palma, especificamente. E as fotos que você vê é muito próxima, é exatamente o que a Carolina mostrou um pouco aqui, que são pessoas trabalhando sem acesso à água, num calor amazônico de 40 graus, alimentação embaixo das árvores, isso quando tem. Não sei se vocês conhecem, mas a palma ela dá muito animais peçonhentos, então tem muita cobra, muito escorpião, e as pessoas sentam embaixo das árvores para almoçar. E as falas dos colegas que advogam para as empresas é que isso é parte do trabalho. Como é que eu posso pensar numa sociedade que é parte do trabalho você não ter água o dia todo num calor de 40 graus? Um sol absurdo. Teve uma fala que me marcou e eu sempre repito que ele disse assim, mas os ônibus têm água e os ônibus têm ar-condicionado. Só que os ônibus só levam de manhã o trabalhador e vão buscar no final do dia. E imagine o que aconteceria se no meio do expediente um trabalhador estivesse dentro do ônibus no ar-condicionado.
Imagine qualquer condição, né? Mas imagine se isso seria permitido. E aí eles juntam as provas de que eles têm liberdade para ir almoçar no refeitório, um refeitório que fica 7, 8 quilômetros de distância. Eu já percorri, não sei se o dia que vocês puderem ir conhecer, a Palma, na Amazônia, ela fica fora um pouco das rodovias. E você entra no Jamais e você tem ali 70, 90 quilômetros de plantio de dendê. Então, como é que o trabalhador está lá no final do plantio e vai voltar para a sede para almoçar e voltar para o trabalho? Ele vai gastar mais do que o tempo que ele tem para o almoço. Então, e aí você tem um problema na denúncia, porque hoje essa forma já é empresa rural. Então, você tem no preposto a figura do capataz. Você não consegue criminalizar, você não consegue denunciar a pessoa física porque o acionista da BBF está lá, sei lá, na Noruega, na Holanda, não sei por onde. Da Agropalma igualmente. Então, você não tem nenhum tipo de mecanismo que você consiga, de fato, criminalizar quem lucra com isso. Então, esse é um problema que a gente precisa debater. O outro problema na região amazônica que foi mencionado no início da mesa é a escravização de crianças. Eu não sei se vocês já viram, mas vocês podem pesquisar sobre. Tem um sistema na região norte e nordeste especificamente, mas no norte é muito forte, que é o apadrinhamento. Eu sou uma pessoa que eu saí de casa com 11 anos de idade para estudar, morar na casa dos meus padrinhos, até que concluí o ensino médio com 18. E eu trabalhava batendo açaí, limpando casa, fazendo comida, e nunca recebi nenhum sabonete por isso. Era só para pagar o morar e a alimentação. Então, isso é muito comum na região amazônica. É tanto que as pessoas já escolhem padrinhos que moram na cidade, porque é a única forma de você garantir a educação para o seu filho. Então, se hoje eu estou aqui mediando essa mesa, é porque eu me submeti, meus pais me submeteram a isso. E submeteram todas as minhas irmãs. Eu vim conviver com as minhas irmãs quando a gente formou, já na graduação, que a gente voltou a morar junto uma fase da vida em Belém. Mas a minha irmã saiu com 10 anos de idade, eu tinha 6. Eu saí com 10, a minha outra irmã tinha 8. E aí a minha outra irmã saiu com 10, a outra tinha 6. Então, assim, a primeira que saiu não viu a última nascer. Então, essa é uma realidade que é pouco debatida. E esse sistema de apadrinhamento, ele é tão exploratório que, além de você ter o trabalho, a exploração laboral da criança em si, porque aí a idade de adolescência é a fase de estudo, você vai ter também o abuso sexual dessa criança. E aí você tem um caso emblemático, que é o caso do ex-deputado Luiz Sefer, que foi condenado, já transitou em julgado a condenação dele. Ele foi condenado por estupro de uma menina de 11 anos, que foi violentada na casa dele, por ele, e também a denúncia diz pelos filhos, mas os filhos não foram condenados, ele foi condenado sozinho, dos 9 aos 11 anos, quando foi denunciado. Então, e aí a gente precisa falar no debate, trazer o debate de classe. Por que o sistema judiciário protege? O mesmo índice que a Amanda trouxe de condenação em trabalho escravo é o índice de condenação de pessoas que são acusadas de serem mandantes de crimes no campo. Menos de 1% dos acusados de serem mandantes são condenados. Então, quando você comete esse tipo de crime contra pobre, pessoas negras, pessoas pardas, porque na região amazônica é muito forte a miscigenação indígena, eu sou um retrato disso, né? Eu não posso me dizer indígena porque a minha região foi completamente invisibilizada à raiz étnica. E aí a legislação exige que você prove, né? Um povo diga que você é. E também não posso me dizer negro. Então, a gente tem essa categoria parda muito forte, que é essa miscigenação branca, indígena e negra na Amazônia, que você não consegue fazer, de fato, se autoafirmar enquanto pessoa indígena ou enquanto pessoa negra. E aí a gente tem esse índice, é um judiciário que se autoprotege. Se você vê a quantidade de denúncias dessas pessoas, quase todas as famílias
de classe média alta em Belém tem uma criança que é apadrinhada. A gente tem aí várias denúncias de desembargadores. Então, desembargadores, ministros. E aí você tem. Como é que você vai condenar? Porque você vai estar se autocondenando, né? Não, é da família. Né? Então, assim, é da família. Só não tem o mesmo estudo que a pessoa, não estuda no mesmo colégio que o filho, não tem a mesma roupa que o filho, não tem o mesmo quarto que o filho. Então, assim, se você. A situação, digo, da minha situação é exatamente a mesma. Você tem um quartinho no quintal. O quarto que eu dormi durante 9 anos da minha vida ficava do lado da casa dos cachorros, que vigiavam o quintal. Então você tem essa realidade que é pouco debatida, é pouco denunciada e que acaba com a infância de toda a infância da Amazônia. Região do Baixo Tocantins, região do Marajó, não tem uma pessoa, não tem uma família que você não tenha essa realidade de pessoas morando. E trago isso aqui para a gente também colocar, quem puder, colocar no eixo da pesquisa, colocar no eixo do debate, colocar no eixo da denúncia, porque precisa ser denunciado, a gente precisa modificar isso. Você tem um deputado condenado nesse sistema, então você já tem de onde partir, né? E aí esse deputado, para finalizar, que estou falando mais do que meus convidados da mesa, mas para finalizar, o deputado hoje, os filhos dele, um é procurador-geral do Estado, o outro é deputado federal, possivelmente futuro prefeito da capital. E aí você tem essa possibilidade de você denunciar para quem, né? Para quem é que você para quem você recorre nessa fase? E por fim, para não deixar de mencionar, a gente está falando de pacto colonial, a quebra dele, não devemos esquecer que a proposta de extinção do Ministério Público do Trabalho é de quem? Do príncipe herdeiro do Brasil. Então, isso diz muito do que o Brasil historicamente vê como trabalho, né? A autoria da proposta de extinção é do Filipe de Orleans e Bragança, que quer ser imperador do Brasil de novo. Então, você imagina o que nos espera se algum dia alguém ficar pior. E também o último governo, no primeiro ato do governo, foi a extinção do Ministério do Trabalho. Então, você tem muito do que o poder do Brasil pensa enquanto trabalho, pensa enquanto condições de trabalho, pensa enquanto dignidade do trabalhador. Então, reflete muito que quando a gente pensa que a gente precisa estar lutando pouco, né? Ou estamos quase no final não estamos conseguindo conquistas, a gente vem como diz o ditado, vem com essa bucha aí, né? Pura bucha isso aí. Então, a gente precisa levar para além das nossas atuações, colocar isso, o trabalho, como o local, a proposta de cidadania. Né? A gente não tem, a gente tem o trabalho como forma de sobrevivência. Não é nem de vivência, é de sobrevivência. Né? Então, a gente tem um país que faz com que o trabalhador saia às 5 da manhã da sua casa e chegue 8. Mal coma, durma um pouquinho e já saia de novo 5 da manhã, e ele não é remunerado por isso. Ele só é remunerado, e muito mal, das 8 horas que ele trabalha. O que ele fica no trânsito, o que ele fica no deslocamento. A empresa de Palma, por exemplo, tem ônibus que recolhe os trabalhadores 4 horas da manhã em Belém e devolvem 10, 11 da noite. Então, assim, porque a Palma é distante, né? Então, você precisa recolher o trabalhador, levar para o trabalho e devolver toda noite. Então, assim, isso a gente não pode dizer que um trabalhador nessas condições tem algum tipo de dignidade ou de vida no nosso país. Então, alguma pergunta? Não... Olha, eu vou levar vocês lá para o Pará, viu? Uma hora dessa estava 50 pessoas assim, né? Lá no Pará é assim, a fila do povo, vocês já ouviram falar da fila do povo? A fila do povo é basicamente porque tem uma fila já do povo que quer perguntar e quer falar e quer contar a sua história, e aí é 2 minutos para cada um. Não, ninguém? Ai, que bom, vocês falaram tão bem que ninguém tem perguntas, né? Ninguém tem...
tem hora do almoço, é fome, é sono. Então, eu vou passar aqui, a gente tem mais alguns minutinhos, 3 minutos para cada um, para considerações finais. Pode ser? Vocês conseguem dar tchau em 3 minutos? Tem certeza? Tá bom, então. Então, vamos começar por ti. Obrigado, pessoal, pela oportunidade. Acho que o desafio aí é terra para quem nela trabalha e pela revogação da reforma trabalhista para, de fato, enfrentar o trabalho escravo nas suas raízes estruturais. É isso, valeu. Obrigado. Não, também agradecer. Eu acho que o Felipe também tocou num ponto importantíssimo, que é da terceirização. A gente está vendo que, na maior parte dos resgates hoje, quem está sendo responsabilizado é o gato, que é o aliciador, com CNPJ hoje, né? Então, exato. Então, assim, a responsabilidade mesmo das grandes empresas que têm escravizado os trabalhadores tem ficado cada vez mais prejudicada. Então, agradecer a chance de debater com vocês. E é isso. Obrigada. Eu também quero agradecer, em especial o convite da Amarilis, né, pela Rede Liberdade, na nossa organização lá no interior do Maranhão. Quem quiser chamar, quem quiser trocar contato, pode. Somos do Maranhão, estamos lá em Resistência. Tá, é só entrar em contato com a gente, eu posso passar o nosso cartão institucional, porque é muito importante esses momentos de debate, de cruzar essas informações e a gente compreender que a gente não está sozinho, porque parece que a gente está nadando sozinho dentro de um oceano enorme, mas que tem outras pessoas que estão com o mesmo ideal que a gente. Obrigada. Bom, eu também quero agradecer pessoalmente e também acho que em nome da Rede Liberdade, né, eu como coordenadora jurídica, um debate muito rico, realmente é um prazer estar aqui com todos vocês, todas, né, e todos vocês, experiências, né, tão distintas e acho que atuações talvez distintas, mas a gente falando do mesmo tema, né, como a Iona disse, a gente percebe que a gente não está sozinho. Então, né, fazendo referência ao que a Marilis falou no primeiro painel, acho que só reiterar que a gente está sempre disponível aqui para vocês, para a gente fazer parceria, pensar em conjunto. Jesus já é nosso parceiro, né? Mas, enfim, sempre trazendo aí boas ideias e vamos refletir, vamos trabalhar juntos. Obrigada. Malditas sejam todas as cercas. Malditas todas as propriedades privadas que nos privam de viver e de amar. Malditas sejam todas as leis amanhadas por umas poucas mãos para ampararem coroas e bois e fazerem da terra escrava e escravos os homens. Dom Pedro Casaldáliga. Gente, obrigado pela atenção de vocês. Eu quero agradecer de novo a Rede Liberdade. A gente tem iniciado uma parceria no Pará de atuação e a Ioná disse muito bem que a gente é sempre importante esses espaços porque a gente olha para todo mundo e diz assim, ah, que legal, não tô só, né? Que bacana, tem muita gente que a gente pode contar. Então, inclusive vocês que estão aqui. Se vocês ainda não seguem, sigam Jesus no Instagram. Sigam também o Felipe, a Ioná, a Carolina, a Amanda e sigam a Rede Liberdade, tá? A Rede Liberdade está postando todo mundo e marcando lá. Então, sigam a gente no Instagram. Normalmente a gente só posta meme, mas de vez em quando tem alguma coisa séria, tá bom? Muito obrigado, bom dia, bom almoço para vocês. Retornamos às 14, é isso? É? Pelo menos é o que tá lá no Instagram que eu tô seguindo, tá? Gente, obrigada.